Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui fazendo esse encontro, celebrando essa Santa Missa aqui em Brasília, num dia muito especial para a Igreja, que é o dia em que celebramos a festa da conversão de São Paulo. Então você veja que nenhum santo tem esse privilégio de ter uma festa do dia da sua conversão. Isso é justamente pelo fato de que a conversão de São Paulo foi extremamente importante para a Igreja e foi um fato milagroso. Então quer dizer que Deus, Ele mesmo, fez questão de intervir e fazer com que São Paulo pudesse acolher a palavra de Cristo e receber o Evangelho. Então, hoje, nós aproveitamos a ocasião desta festa para falar um pouco daquilo que nós estamos vivendo hoje na Igreja Católica, porque a conversão de São Paulo nos dá referências da importância da Igreja e da importância também da nossa verdadeira conversão. Porque se São Paulo não tivesse se convertido e ele permanecesse ali no judaísmo, perseguindo os cristãos, provavelmente não existiria a Igreja. Porque esse homem era tão implacável e ele tinha tanta força nos argumentos que ele, com certeza, levaria as pessoas que estavam querendo ser cristãos para retornar ao judaísmo, e ao mesmo tempo ele levaria os cristãos que não aceitavam o judaísmo a se destruírem completamente por essa perseguição já no início da Igreja. Então nós devemos, em primeiro lugar, perceber o seguinte: isso depois nós vamos também comentar na conferência que nós vamos fazer mais tarde. Todas as perseguições, desde essa primeira, promovida por São Paulo, até essas últimas que nós estamos vendo agora, todas elas são promovidas pelo judaísmo. Não tem nenhuma perseguição na história que não haja por trás o fluxo do judaísmo. Por quê? Porque existem duas religiões que são reveladas por Deus: o judaísmo e o catolicismo. Portanto, se a pessoa quer acreditar no judaísmo e ela não aceita, ela tem uma opção de não aceitar Jesus, ela está fechada para a graça, essa pessoa vai prosseguir no judaísmo ou vai prosseguir em qualquer uma das heresias que levam, de certa forma, ao judaísmo, sem possibilidade de nós vencermos o argumento. Por quê? Porque o judaísmo é revelado por Deus. Aí que está o problema. E a única coisa que destrói o judaísmo é quando nós entendemos que o judaísmo é incompleto sem Cristo. Então, se a pessoa não consegue perceber isso, como é o caso de São Paulo antes da sua conversão, por isso que ele se chamava Saulo. Saulo. Porque Saulo é, na verdade, Saul. Saul. Quem que é Saul ou Saulo? Esse homem é justamente o rei de Israel. Então, existe uma vinculação deste Saulo, perseguidor dos cristãos, e de Saul, rei de Israel, que perseguia Davi. Por quê? Porque nós estamos falando de um mesmo reino, e estamos falando de uma sucessão. E a sucessão de Davi é uma sucessão divina. É Deus que colocou Davi como rei. Você pode perceber que Davi não é filho de Saulo. E Davi não merecia o reino, porque Davi era pecador. Então, se Davi pecou, e se Davi não era filho de Saul, por que Davi deveria reinar? Percebe? Então quer dizer que o exemplo de Davi é muito interessante para nós vermos que é Deus que escolhe, é Deus que confirma e é Deus que diz:
esse aqui é o meu servo. Então por isso que tem vários salmos que dizem que eu escolhi Davi e eu o ungi. E a palavra ungir vai dar também significado à palavra Cristo. Porque Cristo quer dizer aquele que é ungido por Deus. Então, nós estamos falando de uma questão de legitimidade. De onde vem a unção? De onde vem o selo? De onde é que Deus colocou ali a vontade dele, dizendo aqui, ó, é isso aqui que eu quero. Porque os judeus não reconhecem Cristo como ungido de Deus, como filho de Deus, como verdadeiro Salvador. Enquanto que, da mesma forma, Saul fazia guerra contra Davi para não reconhecer que Deus tinha tirado o reino dele e colocado nas mãos de Davi. Por que que Deus tirou o reino de Saul? Quem já leu a Bíblia deve saber. Porque Saul invocou os ídolos. Saul não foi fiel à religião revelada. Então Deus tirou dele. E é isso que Jesus também fala numa das suas parábolas. Ele diz assim: o reino vos será tirado e será dado a outros, que vocês não foram fiéis. Percebe? Então quer dizer, a revelação da palavra de Deus estava ali no Antigo Testamento, mas aqueles que governavam, aqueles que eram as autoridades do Antigo Testamento, eles foram infiéis a Deus. E portanto eles se tornaram ilegítimos. E no que eles se tornaram ilegítimos, eles não podiam mais governar e nem ensinar, porque eles perderam a graça. Então por isso que Jesus diz: o reino vos será tirado e será dado a outros. Então foi isso que aconteceu. E é a partir dali que nós conseguimos ter o discernimento para poder entender por que o judaísmo não é religião verdadeira. Porque Deus já tinha prometido no Antigo Testamento o Messias, o Salvador, o liberador de Israel, aquele que nos daria a verdadeira aliança. Mas esse Messias não veio com uma autoridade humana, impor ali a autoridade pela força, mas ele impôs a sua autoridade pela verdade revelada. Então, muito mais do que os milagres, que os milagres também confirmam a autenticidade de Cristo, mas ainda mais do que os milagres, nós temos a coerência da verdade, da palavra de Cristo, como testemunho de que ele é a plenitude do Antigo Testamento e de que ele é ungido por Deus para nos dar a aliança do Novo Testamento. E isso São Paulo não podia perceber, porque antes ele era Saul. Saul quer dizer, ele era um obstinado a defender uma autoridade que era legítima antes, mas que a partir da morte de Cristo se tornou nula, se tornou inválida. Porque essa autoridade do Antigo Testamento dependia da fidelidade a Deus. E eles se tornaram infiéis não só porque eles não acolheram a palavra e serviram aos ídolos, mas também porque eles não acolheram o próprio Filho de Deus. E eles o mataram. Então, essa realidade estava fechada para Saul. Por quê? Agora vem o mais importante, por isso que é importante a gente perceber essas coisas. Não é à toa que a igreja celebra a conversão de São Paulo. Conversão de São Paulo é importantíssima. Por quê? Porque senão a gente também não se converte à igreja católica. Nós temos que fazer o mesmo caminho de São Paulo. São Paulo era discípulo do Antigo Testamento, mas ele era discípulo também de uma falsa religião. Por quê? Porque essa falsa religião se baseia numa lei e se baseia no orgulho. Então, através do orgulho, através da força da lei e através de uma autoridade que está baseada simplesmente numa aliança provisória, São Paulo defendia o Antigo Testamento. E ele perseguia os cristãos com aquele orgulho de dizer: eu sou fariseu, eu tenho a religião perfeita e vocês são de uma seita, de um homem crucificado, de um homem excomungado,
e de uma religião de pecadores. Era isso que eles diziam. Que os judeus sempre acusaram a religião cristã de ser uma religião de pecadores. Por quê? Porque Jesus comia com os pecadores. Jesus era amigo dos pecadores. E Jesus nunca excluiu os pecadores. Ele simplesmente pediu a conversão dos pecadores. Mas nem isso a religião do orgulho não aceita. Para a religião do orgulho, você foi pecador, você vai ser sempre pecador. E para a religião do orgulho, se você não está revestido dessa autoridade, dessa glória de uma religião humana, então você, de certa forma, está excluído de Deus. Quando, na verdade, a religião de Cristo se baseia na humildade e na obediência. Enquanto que essa religião do Antigo Testamento, que na verdade é a mesma religião do Vaticano II, é a mesma religião dos lefebristas e dos tradicionalistas, todos eles são, na verdade, judeus, mas de facetas diferentes. Então, um vem para o lado, destaca mais o lado do orgulho, outro destaca mais o lado do poder, outro destaca mais o lado da sua própria autoridade humana, que não tem vínculo com a verdade. Mas todos eles têm o mesmo projeto e a mesma raiz. Qual que é essa raiz? A raiz é, como eu disse, duas coisas. O orgulho, porque a religião é, com certeza, o elemento que mais favorece o orgulho humano, quando a pessoa se dá conta de que ela está sendo melhor do que os outros. Olha, eu sou melhor do que você porque eu tenho essa religião. Então isso aí é um perigo. É o perigo do orgulho. E também o perigo de nós nos fecharmos para a graça de Deus e nos colocarmos diante de um costume, de uma tradição, de uma religião que simplesmente está sendo trabalhada pelos homens, mas não conduzida pelo Espírito Santo. Então, é nesse movimento que São Paulo perseguiu os cristãos. E por isso foi preciso que ele caísse. Então foi prostrado por terra. A conversão de São Paulo começa quando ele caiu no chão. Porque cair no chão ali representa, ó, lembra que você não é nada. Para de ser orgulhoso, para de querer ser o chefe de tudo e começa agora a obedecer a palavra de Deus. Então, a partir dali, São Paulo foi prostrado, como diz a Escritura, como nós acabamos de ler, prostrado na terra. Ali ele começou a refletir, mas espera aí, o que está acontecendo? Depois que ele foi prostrado, para ele aprender a ser humilde, ele ficou cego. Então aqui é importante a gente perceber, são duas coisas fundamentais. O orgulhoso ele precisa cair, para ele perceber que ele não é nada sem Deus. Parar de julgar os outros. E, ao mesmo tempo, ele precisa ficar cego, para ele perceber que ele pensa que ele enxerga, mas ele não enxerga. Ele está cego. Então, quando São Paulo ficou cego no olho físico, né, ele percebeu a cegueira da alma. Ele falou, olha, de verdade, agora eu percebi que eu estava cego, que eu não estava percebendo uma coisa evidente e que eu não estava ali aderindo à verdade. Então, desde que ele fez isso, esse movimento de cair e de cegueira, ele passou pela conversão. E a conversão de São Paulo durou 3 dias. São Paulo ficou 3 dias completamente sem nada, sem comer, sem dormir, só sofrendo e chorando o que ele tinha feito com Cristo. Então, nisso que caiu Saulo, que morreu esse homem orgulhoso, que queria manter uma autoridade falsa e queria disputar um poder perseguindo os outros numa falsa religião, aí morreu Saulo e se levantou Paulo. Então, olha que bonito. O S trocou por P. Né? Por quê? Porque a letra P aqui representa a invocação que ele fez de Deus Pai. Então, a invocação de Deus Pai, clamando a misericórdia e permitindo
através dessa súplica de total confiança, foi que São Paulo, ele clamou a misericórdia de Deus para que ele pudesse, a partir dali, aceitar Jesus. Então o Pai deu Jesus para Paulo. Não foi só simplesmente uma coisa, não, agora eu entendi que Jesus é o Filho de Deus. Não, foi muito mais do que isso. São Paulo recebeu Jesus nele mesmo. De tal maneira que a partir dali, era Cristo que vivia nele. E a partir desse momento, ele se tornou o mestre da verdadeira religião, o mestre por excelência da verdadeira religião. E o que é bonito é que essa ligação de São Paulo com o Pai leva a ligação de dois outros P. São 3 P. Não só o Pai, mas também Pedro e o Papa. Então São Paulo se coloca imediatamente a serviço da igreja, a serviço de Pedro, a serviço do Papa. Porque isso é a religião católica. Nós não podemos viver sem Pedro, sem o Papa, sem o Pai. São esses 3 P's, né, que São Paulo adquiriu para ele ser realmente o doutor da fé. Então por isso que nós, quando nós queremos identificar os problemas da igreja hoje, nós começamos por ali. E nós identificamos o problema e nós vamos ali a fundo no desejo de fazer com que as pessoas permaneçam católicas através dessa ligação com o Pai, dessa ligação com os papas, todos os verdadeiros papas da história, desde São Pedro. E foi o que São Paulo fez. Então tem muitos aí que falam, não, porque São Paulo corrigiu São Pedro. Né? São Paulo sabia mais do que São Pedro. Não, de forma alguma. São Paulo corrigiu São Pedro quando São Pedro estava sendo fraco. Quando São Pedro estava sendo condescendente com os judaizantes. Estava dizendo, não, tudo bem, vamos fazer aqui o costume deles. Depois São Paulo falou, não, nós não podemos fazer o costume deles aqui, porque senão eles vão achar que eles vão mandar. E isso foi bonito por quê? Porque São Paulo veio justamente desse espírito do judaísmo. E São Paulo sabe que esse espírito do judaísmo quer mandar em tudo. E quer dizer, não, nós que estamos por cima. Então o que São Paulo quis fazer ali não foi corrigir o ensinamento de São Pedro. Ao contrário. São Paulo sempre aceitou e recebeu o ensinamento de São Pedro. Mas São Paulo não quis deixar São Pedro ser fraco diante dos judeus. Falou assim, se eles querem ser judeus, que fiquem com o judaísmo. Agora, se eles querem ser cristãos, que saiam do judaísmo 100%. Parem com essa história de julgar os outros e achar que são melhores do que os outros, porque eles são circuncidados, porque eles são mais perfeitos, porque eles vêm dessa religião, como fazem hoje os tradicionalistas e muitas pessoas que se dizem católicos, mas que na verdade são judeus. Então o espírito do judaísmo ainda é muito forte, porque isso dominou o mundo. O mundo hoje é dominado por esse espírito desse Antigo Testamento, quer dizer, é uma religião naturalista e uma religião de eleitos. É uma religião que não está baseada na fé, mas está baseada nos melhores. Não, nós queremos ser melhores do que os outros. Aí você pode ter certeza que você não vai se salvar. Porque a nossa religião não é isso. A nossa religião é a revelação do Filho de Deus e nós aderimos a essa religião pela fé. E através da fé, aí sim, nós podemos ser melhores, mas pela graça. E a graça não leva ao orgulho, a graça faz um trabalho completo. A graça não só tira do pecado, mas a graça também tira da arrogância, da prepotência, para levar a pessoa ao mesmo Espírito de Cristo. Então foi isso que São Paulo viveu. Viveu o Espírito de Cristo. E ele ensinou Jesus Cristo. Ele edificou a igreja ensinando o verdadeiro Jesus Cristo através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o quê? É como nós colocamos ali. Né? O Espírito Santo é a pomba. E a pomba é como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, tendo esse Espírito e vivendo de acordo com o Evangelho, peçamos hoje, pela intercessão de São Paulo, glorioso apóstolo, que nós possamos perseverar na verdadeira Igreja Católica Romana e dar o exemplo da nossa vida, da nossa dedicação, como ele fez,
levando as pessoas ao verdadeiro evangelho e à verdadeira igreja através dessa obediência e dessa humildade. Porque tudo nos vem pelo Pai. É o Pai que nos deu o Filho, é o Pai que nos dá também a graça para nós vivermos essa santa religião. Então, invocando a Deus Pai, celebrando essa Santa Missa e pedindo que Ele nos dê também Jesus e a graça do Espírito Santo, vamos, através da intercessão de São Paulo, caminhando na luta do Evangelho, na luta da Igreja, até a nossa feliz entrada no céu, junto com todos os santos. Amém.